galera, estamos aqui começando mais um vídeo do canal. Como está no título, eu comecei uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho com apenas 1 ano e meio de formado. Então eu resolvi gravar esse vídeo mostrando o motivo, né, por que eu decidi com tão pouco tempo, né, de formado já começar uma pós-graduação. Como eu escolhi o curso, né, Engenharia de Segurança do Trabalho, e a questão de instituição também e tudo mais. Esse vídeo ele vai servir como um norte para quem está pensando em fazer uma pós-graduação e está meio perdido em qual pós-graduação fazer, então é basicamente isso. Principalmente para quem vai se formar ou quem já se formou em engenharia ou arquitetura, enfim. Bom, vou contar aqui um pouco da minha história. Eu me formei no final de 2023 e quando eu entrei na faculdade, eu entrei com o seguinte pensamento, assim, cara, eu vou entrar na faculdade, eu vou estudar, vou me formar e só vou fazer uma pós, um mestrado lá para 2030, assim, quando tivesse vários anos assim de formado, eu já teria bastante experiência, né? E aí eu faria uma pós, um mestrado na área que eu trabalhasse, né? O que muita gente faz no caso. Só que o que acontece, quando eu tava lá na nona fase, quando eu comecei a fazer estágio, eu percebi que muitos dos meus colegas já tinham pós-graduação, era mais do que eu pensava. Eu pensava que pós-graduação era algo mais raro, assim, mas não, a maioria dos meus colegas formados tinham, que trabalhavam comigo. Obviamente, eles eram bem mais velhos do que eu, então eu tava com 22, tinha colega ali de 26, 27, 30 anos, então não era o pessoal da minha idade. Só que eu sabia que se eu quisesse estar na frente da minha concorrência, digamos assim, eu tinha que fazer antes dos 30, né? Eu já tava percebendo que eu tinha que fazer antes. Então, na minha nona fase, décima fase, eu já comecei a pensar em pós-graduação. Fora também que os tempos mudaram. Os tempos assim, eles estão cada vez mais dinâmicos. Por exemplo, o mundo, na época do meu avô, ele era mais parecido com o mundo do meu pai do que o mundo do meu pai com o meu. E o meu mundo com o do meu filho vão ser mais diferentes ainda, entendem? Então é muito dinâmico assim. Então eu não posso ficar anos sem me aperfeiçoar. Então esse aí foi um outro motivo. Fora que eu peguei a pandemia, eu peguei metade do meu curso no terceira fase aí, terceiro período aí, eu peguei a pandemia, então o mundo depois da pandemia ficou mais dinâmico ainda, ficou mais impreciso também, então eu percebi que, cara, não dava pra esperar, eu tinha que começar a fazer uma pós-graduação. E como eu decidi fazer engenharia de segurança do trabalho? Na nona fase, décima fase aí, eu já comecei a procurar uma pós-graduação. A primeira pós-graduação que eu falei, cara, essa pós-graduação se eu fazer vale a pena, foi a de gerenciamento de obras. Gerenciamento de projetos, obras, baseados em BIM, filosofia BIM. Então, gerenciamento de obras baseado em BIM. Eu achei essa uma pós-graduação muito interessante no início, porque, primeiro, era uma forma, como eu nunca trabalhei em obra, gerenciamento de obras seria uma forma de eu, digamos assim, adquirir uma experiência, entre aspas, né? Porque pelo menos nessa pós-graduação eu ia ter conhecimento mais prático, gerenciamento de obras, para eu poder aplicar no emprego mesmo, né? Para eu conseguir um emprego mais fácil. E fora que BIM, assim, eu usei a maior parte do meu tempo BIM, como eu fazia Revit, né, no caso. Como eu fazia a maioria dos meus trabalhos na faculdade sozinhos, o Revit era muito fácil, porque ele já gerava planta, o 3D, o 2D, cortes, planta baixa, etc. Então era muito mais rápido fazer sozinho. Só que no meu estágio eu não usava Revit, eu só usava AutoCAD. Então eu precisava ter experiência no Revit e aí a pós-graduação entraria dessa forma. E aí durante alguns meses eu pensei, não, eu vou fazer uma pós-graduação em gerenciamento de obras. Né? Só que daí eu encontrei uma outra pós-graduação muito interessante, que foi a de engenharia de segurança do trabalho. E aí eu fiquei nessa disputa, por qual que eu escolho.
acabei escolhendo engenharia de segurança do trabalho. Por quê? Porque gerenciamento de obras ia me deixar nichado ainda. Porque arquiteto, por mais que seja algo até que amplo, é muito nichado. E gerenciamento de obras eu ia continuar no mesmo nicho. Não ia ter muita empresa para me contratar. Agora, sendo engenheiro de segurança do trabalho, cara, é muito amplo, assim. É bizarro, assim, qualquer empresa média, grande, você pode mandar currículo. Pode ser em fábrica, hospital, clínicas, construção. Então, assim, de tudo tu pode mandar currículo. Porque empresas grandes vão precisar de um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho. Então esse foi um motivo, digamos assim, abriu mais portas para mim. E o outro motivo foi que engenharia de segurança do trabalho, para quem não sabe, por mais que ela seja uma pós-graduação, ela equivale a uma graduação, basicamente, é isso. Ela te dá uma atribuição a mais. Então você pode assinar um monte de projetos a mais que você, sendo engenheiro arquiteto, você não pode. E aí, além disso, ela vai impossibilitar empreender também. Então olha que incrível. Empreender dando cursos, por exemplo. Eu posso dar cursos de NRs, né? NR de trabalho em elétrico, NR em altura. Então eu posso empreender dando curso, né? Sendo um professor, basicamente. Tanto autônomo como na faculdade. Então é algo muito amplo que eu posso trabalhar, muitas coisas. E aí, a partir do momento que eu escolhi esse curso, eu comecei a procurar instituições. Curiosamente, eu queria fazer EAD. Por que curioso? Porque eu nunca quis fazer faculdade EAD, eu sempre quis fazer faculdade presencial. Porque pra mim EAD era algo que ia me distanciar muito. Eu sou uma pessoa meio... Oi? Sabe, eu me distraio. Então eu sempre quis fazer presencial. Mas aí, pós-graduação eu tô trabalhando 9 horas por dia, então infelizmente eu tive que ir pro EAD. E, bom, enfim, escolhi o EAD. E aí a faculdade que eu escolhi, que, cara, foi um ano olhando faculdade por faculdade. Eu esperei bastante tempo, primeiro, porque eu não tinha dinheiro, né? Eu tinha recém começado a trabalhar, né? Na verdade, quando eu comecei a procurar, nem faculdade, nem trabalho eu tinha, né? Mas eu tinha que guardar um dinheiro, né? Pra me manter nessa faculdade. E eu não tava com pressa porque, cara, a faculdade eu queria começar o mais antes possível. Só que após a graduação, né, eu não tava com pressa. Diferente da graduação que eu tava com 17 anos, eu queria começar uma faculdade para terminar o mais rápido possível. Na pós-graduação não tive pressa, então eu fui com mais calma. Porém, eu queria uma faculdade que me desse nome, que desse nome no currículo, sabe? Uma faculdade com nome, renomada. E aí, no final das contas, vendo aqui e ali, eu fiquei entre duas faculdades. Uma que eu não vou citar o nome aqui, mas foi a primeira, assim, que eu realmente falei, cara, essa faculdade aqui é interessante. Que foi uma faculdade que ela era muito barata, assim. Ela ia me dar o diploma igual, a atribuição igual. Só que ela ia ser 100% EAD, não ia ter professor, mas era muito barato. E a outra opção era na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que era um curso mais longo. Tinha professor, tem professor, né? Eu já estou estudando. Tem professor ao vivo, então com professores bons, né? De Universidade Federal. E só que o investimento era muito maior. Só que a principal vantagem, querendo ou não, lógico, na verdade a principal vantagem é a aula em si, né? Poder me comunicar aí com o professor ao vivo. Mas aí outra vantagem, obviamente, é botar no currículo que eu sou formado em federal, né? É uma pequena vantagem, mas pra botar no currículo. Fica bonito, né? Formado na federal e tal. Enfim, eu comecei o curso, né? Especialização em segurança do trabalho na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Um curso EAD. As aulas são todos os sábados, tanto de manhã quanto de tarde. Eu comecei há 2 semanas. E cara, por enquanto eu tô gostando bastante do curso. É legal assim voltar à faculdade, fazer os trabalhos, conversar com o professor. E eu tô assim muito animado. Eu acho que agora o que eu tenho que fazer é
não deixar pra depois, assim. Eu já tô mandando o currículo. Nossa, mas acabou de começar, não começou nem um mês. Não importa, eu já tô entregando o currículo, porque a minha ideia é pegar um estágio o mais rápido possível, ou um emprego mesmo, o mais rápido possível, para eu adquirir experiência e facilitar o meu caminho depois, porque faculdade eu demorei muito para conseguir estágio, só consegui nona fase, e isso me atrapalhou muito. E a pós-graduação eu não posso deixar dessa forma, eu tenho que procurar o mais rápido possível, certo? E bom, por enquanto seria isso. Pô, se vocês também estão perdidos, né, nessa questão de pós-graduação, eu tô pensando em fazer um outro vídeo mais geral, assim, falando de pós-graduações. Ah, qual será para esse curso vale a pena? Ou uma pós-graduação meio para qualquer uma, para geral, assim. Ah, todo mundo tem que fazer. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo, né? Sugestões e opiniões, deixem nos comentários.